Olá, turma. Vamos lá para mais uma videoaula. Hoje vamos estar independência da América, tá? No caso, América Espanhola e a América do Norte, Estados Unidos, as 13 colônias. E vamos fazer uma introdução sobre os movimentos de independência no Brasil, ok? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, um instante. Vamos lá. Pronto. Vamos começar pela América Espanhola. A América Espanhola, vocês sabem, é aquela parte da América que era colônia da Espanha, tá? Era praticamente toda a América do Sul, tirando o Brasil. Pega a América do Sul, praticamente toda, América Central e um pouco da América do Norte, que no caso era o México, tá? Vamos lá. Os movimentos de independência aqui na América, tanto das 13 colônias, como da América Espanhola, como da América Portuguesa, que é o Brasil, elas tiveram influência muito grande das ideias iluministas. Como vocês sabem, cara, mas como é que as ideias iluministas chegaram na América, né? Do outro lado do oceano, não tinham universidades aqui. Naquela época, os filhos das elites, eles eram enviados para a Europa para estudar. E lá eles tinham contato com essas ideias, né? Tinham conhecimento sobre as coisas que estavam acontecendo lá, e quando regressavam para cá, traziam consigo essas ideias de liberdade, de igualdade, né? De uso da razão, contra o colonialismo. Um dos fatores que contribuiu muito para a insatisfação dos colonos que moravam aqui na América Espanhola era o Pacto Colonial. Como vocês sabem, a colônia, né, no caso as terras aqui que pertenciam à América Espanhola, elas só podiam comprar e vender para a Espanha, né? O mesmo vale para o Brasil em relação a Portugal, tá? Então elas só podiam comprar e vender para a Espanha. Então a Espanha vendia caro e só queria comprar barato dos colonos. Então era uma relação muito injusta. Ricardo, os colonos não poderiam comprar de outro país? Não, não poderiam, de forma alguma. Era justamente o pacto colonial. E não tinha como fazer sem ninguém saber. Tinha, era o contrabando, mas era difícil. Por quê? Porque os portos por onde a mercadoria chegava vinda da Europa, eles eram fiscalizados, tá? Então esse pacto colonial foi cada vez mais deixando os colonos insatisfeitos. Como é que a sociedade da América Espanhola ela era dividida? Você tinha no topo os chapetones, tá? Chapetones eram espanhóis que vinham para a América para ocupar cargos administrativos, tá? Então os cargos de confiança, os cargos administrativos exercidos aqui na América Espanhola, eles só eram exercidos por espanhóis, tá? Abaixo deles, nós tínhamos os crioulos. Não confundir os crioulos da América Espanhola com os crioulos da América Portuguesa. Os crioulos da América Portuguesa era o termo pejorativo usado para se referir aos negros. Na América Espanhola, os crioulos eram os descendentes de espanhóis nascidos na América, tá? Então, por exemplo, eram filhos de chapetones que nasciam aqui na América. E aí, normalmente, eles eram grandes fazendeiros, eles eram da elite, né? Ou eram grandes proprietários de terras, ou eram grandes comerciantes. Então, esses eram os crioulos, eles eram a elite colonial. Abaixo vinham os mestiços, que eram os artesãos, pequenos comerciantes, assalariados. Normalmente, os mestiços, né? Eles surgiam da relação entre os crioulos e índios, tá? Por último, você tinha índios e negros. Os índios que eles eram discriminados, eles eram explorados, e os negros que eram escravizados, ok? Então, essa era a sociedade da América Espanhola. Como você pode ver, crioulos e chapetones eram minoria. Como é que se deram as lutas pela independência aqui, que vão ser, né, influenciadas pelas ideias iluministas e serão geradas devido à crise do sistema do Pacto Colonial? A gente vai ter revoltas que vão se dar por grupos de mestiços, por grupos de índios, como é o caso da revolta, por exemplo, de Tupac Amaru, em 1780. Tupac Amaru foi um dos últimos imperadores incas. E aí, quando teve essa revolta em 1780, um dos seus líderes resolveu usar o nome do último imperador. Tá? A gente teve luta dos crioulos, essas foram as lutas mais importantes do processo de independência, porque os próprios crioulos
eles cansados do pacto colonial e querendo se autogovernar, né, formar os seus países e governar esses países, porque eles, como eles eram a elite, então eles que governariam, eles que estariam na política. Eles, então, iniciam suas lutas pela independência. Um dos fatores que vai contribuir por essa luta da independência, vocês lembram que na videoaula passada eu falei sobre o bloqueio continental, no qual Napoleão proibiu os países da Europa de comercializar com a Inglaterra. A Espanha desobedeceu. Com isso, a Espanha foi invadida pelas tropas de Napoleão. Nesse período em que as tropas de Napoleão estavam controlando a Espanha deixou de ter o controle sobre a América Espanhola. Ora, se a Espanha estava sob o controle da França, e antes era a Espanha quem controlava a América Espanhola, agora não haveria mais ninguém controlando a América Espanhola. Com isso, os crioulos passaram a se autogovernar. Quando Napoleão foi expulso da França, o rei da Espanha tentou restabelecer o controle sobre as colônias, mas já era tarde demais. Os crioulos deram início, então, à sua luta pela independência, né? A elite agrária deu início a essa luta. Dois nomes vão ter destaque nessa luta: Simão Bolívar e San Martín, que são esses dois personagens aqui, tá? Um vai vir lutando do norte para o sul e o outro do sul para o norte. Eles dois tinham um sonho, tá, pessoal? O sonho deles é que a América Espanhola toda se tornasse independente, mas formando um só país, o que não aconteceu. Você pode ver que a América Espanhola se fragmentou em vários países, né? Ó, México, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia. No mapa aí vocês têm a imagem com a data de cada independência. Isso aconteceu por quê? Porque as elites crioulas, elas não tinham, cada um queria governar seu próprio país. Então eles não conseguiram chegar a um consenso, apesar de esse ser o sonho de San Martín e Simão Bolívar. Vocês, né, lá nos países da América Espanhola, né, que hoje são esses países, Argentina, Bolívia, Peru, em vários países, podemos ver a imagem, estátuas desses dois libertadores, né? E aí, por quê? Porque eles foram responsáveis por liderar o movimento de independência em mais de uma região. Por isso que eles são tratados como heróis nacionais em mais de um desses países, ok? Tranquilo? Vamos aqui avançar. A independência do Haiti, acabei não colocando aqui como slide, mas deixa eu até ver se eu coloquei aqui, pessoal, a independência do Haiti. Mas eu acho que não coloquei não. Independência do Haiti, o Haiti era uma colônia francesa, tá? E aí, no período da Revolução Francesa, a população haitiana, em sua grande maioria, era formada por escravos, praticamente 90%, liderados por um escravo chamado Toussaint Louverture. Ele deu início à luta pela independência. O Haiti vai ser, então, o primeiro país da América a se tornar independente. Vai ser uma independência feita por escravos, tá? Vai ser literalmente um movimento social das camadas populares, ok? Vamos agora para a independência das 13 colônias inglesas. Como vocês sabem, sim, desculpa, o Haiti vai ser o primeiro país da América, né, central e sul a se tornar independente. Antes dele, teve os Estados Unidos, tá? Vamos lá. Como é que vai ocorrer a independência das 13 colônias? Vocês sabem que a Inglaterra ela tinha 13 colônias aqui na América. Não eram colônias de exploração, como era o caso das colônias da América Espanhola e da América Portuguesa. Eram colônias de povoamento, tá? O que significa isso? Que as colônias inglesas aqui na América, elas tinham liberdade para produzir o que quisessem, para produzir manufaturas, né? Para vender para outros países, comprar de outros países. Elas apenas teriam que pagar tributos para a Inglaterra, ok? Até aí tudo bem, não havia nenhuma insatisfação em relação à metrópole, que era a Inglaterra. Porém, em 1756, né, a França e a Inglaterra vão entrar numa guerra, é a Guerra dos 7 Anos. Nessa guerra, a Inglaterra ganha, mas ela vai sair muito prejudicada financeiramente, porque na guerra há um gasto muito grande com armas, né? Com esforços de guerra. E aí a Inglaterra sai prejudicada financeiramente, apesar de vitoriosa, e para recuperar o dinheiro que ela perdeu,
ela resolve criar novos impostos sobre suas colônias. As colônias, então, ficam insatisfeitas, né? E aí, cria-se uma série de impostos, as 13 colônias não aceitam, se rebelam. A gente vai ter, por exemplo, a festa do chá em Boston, quando os colonos vestidos de índios jogam o chá, né, inglês no mar. Mais tarde, a Inglaterra promulga as leis intoleráveis, que eram uma série de leis, né, com o objetivo de fazer valer a autoridade inglesa, até que, em 1774, as 13 colônias se reúnem no primeiro Congresso Continental com o objetivo de iniciar seu processo de independência. Em 1776, tem-se, então, a assinatura da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, as 13 colônias param de se chamar 13 colônias e passam a se chamar Estados Unidos da América, tá? Os Estados Unidos, pessoal, quando surgiu, ele não tinha o tamanho que ele tem hoje. Ele era somente essas 13 colônias, ok? Em 1788, é promulgada a primeira Constituição norte-americana. E aí, o que acontece? Obviamente que a Inglaterra não vai aceitar essa independência. Manda tropas para reprimir o movimento, porém os colonos se unem, lutam. Inclusive, será prometido àqueles escravos que lutarem na luta pela independência a liberdade. A França apoia a luta da independência das 13 colônias, e aí eles conseguem, então, em 1776, consolidar o seu processo de independência, tá? O que acontece? A Constituição norte-americana, ela vai ser influenciada pelos ideais iluministas, né? Pelos ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade. Porém, a Constituição, apesar de falar de liberdade, ela não permitiu que todos tivessem acesso a isso. Alguns grupos ficaram excluídos. Que grupos foram esses que ficaram excluídos de exercer a cidadania? Os negros. Eles continuaram sendo tratados como animais, como escravos, apesar da Constituição estar lá clara que todos os homens são iguais. Os negros não foram tratados com igualdade. Os nativos americanos também não tiveram, né, sua cidadania garantida, não foram sequer considerados, tanto é que depois eles foram perseguidos e mortos em prol do expansionismo territorial. E as mulheres, que não tinham voz, não tinham direito a voto nem a participação política, tá? Então, apesar da Declaração de Independência dos Estados Unidos, apesar de sua Constituição estipular a liberdade, a igualdade, essa liberdade, essa igualdade não veio para todos, ok, pessoal? Aqui nós temos a imagem do primeiro presidente norte-americano, George Washington, que lutou também pela independência, tá? Vamos agora para o Brasil. A gente não vai estudar a independência do Brasil hoje, mas a gente vai estudar os movimentos que antecederam a independência. Nós vamos estudar dois movimentos que são extremamente importantes, que é a Inconfidência Mineira, em 1789, e a Conjuração Baiana, em 1798. Os dois movimentos tinham algo em comum, que é a luta pela independência, mas eles tinham também uma diferença gritante, que é qual? A Inconfidência Mineira, ela foi um movimento organizado pelas elites de Minas Gerais, que almejavam a independência. Já a Conjuração Baiana foi um movimento organizado pelas camadas populares. Então, a semelhança, ambos queriam independência, a diferença é que um era um movimento de elite e outro era um movimento popular. Que fatores, né, levaram à Inconfidência Mineira? Primeiro, o descontentamento com a cobrança dos impostos. Vocês sabem que a coroa portuguesa, ela ganhava com a exploração do ouro no Brasil. Tinha um imposto chamado o quinto, que era o quê? 1/5 de todo o ouro encontrado teria que ser pago para a coroa portuguesa. Claro que para isso existiam os órgãos de fiscalização, como a Intendência das Minas, as casas de fundição, que já estudamos em outra aula, tá? Havia também o imposto sobre a captação, no qual cada escravo que a pessoa tivesse explorando o ouro, ela teria que pagar uma taxa sobre aquele escravo, tá? Então, essas taxas estavam deixando cada vez mais os colonos, os mineradores insatisfeitos, né? O excesso de fiscalização também. Uma das revoltas que aconteceu, por exemplo, contra as casas de fundição, que nós já estudamos anteriormente, foi a revolta de Filipe dos Santos, né? Que era contra as casas de fundição. Vocês podem perceber aqui por esse gráfico, pessoal,
que no início, a exploração do ouro, iniciando em 1700, ela foi tendo uma crescente, e a partir de 1740 foi acontecendo uma queda, tá? Perceba que a Inconfidência Mineira acontece aqui, ó, em 1789, após uma queda grande no ouro encontrado. Cara, por que houve essa queda? Porque os mineradores não estavam mais achando tanto ouro. Eles não tinham, naquela época, os equipamentos que hoje temos para explorar o ouro em maior profundidade, né? E aí, o ouro encontrado, a quantidade de ouro encontrado foi diminuindo. O rei achou que os mineradores estavam enganando eles. E aí, o que o rei fez? O rei, então, criou uma taxa para ser paga de ouro anual, sem arrobas, tá? Quando essa taxa não fosse atingida, seria imposto, então, a derrama. O que era a derrama? Era a cobrança forçada de impostos. O que era isso? O fiscal chegava lá na casa do minerador, né, para poder cobrar os impostos. Caso o minerador não tivesse para pagar, os fiscais, então, entravam na casa dele e pegavam tudo que houvesse de valor. Lembrando que os mineradores, eles eram da elite, eles não aceitaram aquilo. Então houve um grande descontentamento. E aí a elite, então, começa a organizar um movimento de independência, tá? A grande maioria dos inconfidentes eram grandes mineradores, grandes comerciantes, altos funcionários públicos e militares. Um desses militares era Joaquim José da Silva Xavier, que era um militar de baixa patente e, nas horas vagas, ele era dentista prático, daí o nome de Tiradentes. Eles, então, organizam um movimento para tirar o governador, né, Visconde de Barbacena, do poder, matá-lo e, em seguida, proclamar a independência. Porém, um dos participantes trai o movimento e delata os participantes. Ele conta quem são os participantes em troca do perdão das suas dívidas. Os participantes são todos presos, porém só um deles será condenado à morte, que é o Tiradentes. Por que ele foi condenado à morte? Primeiro, porque ele assumiu a culpa, né, na participação do movimento. Terceiro, porque ele era o menos rico, né, entre os participantes. E aí sua morte serviria como exemplo, tá? O dia da sua morte é celebrado no Brasil como dia 21 de abril, né, que é um feriado. Ele é tratado aí pela historiografia como um herói nacional, como um herói da luta pela independência. Claro que isso é uma construção histórica, tá certo? Vamos lá, vamos aqui avançar, né? Isso aí é a imagem do Tiradentes, aqui é a pintura, olha sobre tela, após seu enforcamento, seu corpo foi, né, esquartejado e suas partes espalhadas pela cidade, para servir de exemplo, que é a foto dele, né, uma pintura dele com o fardamento que ele utilizava de militar, tá? Já na Bahia, como eu disse para vocês, foi um movimento popular, que foi ocasionado pelo quê? Pelo descontentamento dos altos impostos e o alto preço dos alimentos. As classes populares, então, se mobilizaram. Que classes populares eram essas? Os negros libertos, porque haviam negros livres, brancos pobres e pequenos comerciantes, lutaram, então, pela independência. O movimento foi altamente reprimido, rapidamente reprimido, né? E aí, muitos dos participantes foram condenados à forca. Você pode ver que na Inconfidência Mineira só um foi condenado à morte. Na Conjuração Baiana, vários. Por que vários? Porque, como eram membros das camadas populares, não houve esse receio de condená-los à morte, tá? Um dos fatores que contribuiu para que a Conjuração Baiana dê certo no início, as elites participaram do movimento. Porém, quando as camadas populares começaram a falar de luta pela escravidão, as elites deixaram de apoiar. E aí se enfraqueceu o movimento, tá? Aqui é a Praça do Hospício de Nossa Senhora da Piedade, na Bahia, né? Onde 4 dos participantes da Conjuração Baiana foram enforcados, tá bom, pessoal? Então, eu quero que vocês fiquem aí, tenham essa ideia de que as ideias iluministas tiveram um papel importantíssimo na luta pela independência da América. Vocês entendam a relação entre o bloqueio continental de Napoleão e a independência da América Espanhola, né? E percebam a participação popular no processo de independência do Brasil. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Até a próxima. Tudo de bom.